E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Andrew, sou aqui do canal Estudante Explica e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de vídeos sobre anatomia do dente. Então se você não assistiu os outros, quer dar uma conferida aí na anatomia individual de cada alimento, você pode dar uma procurada aí na minha playlist no YouTube. Logicamente, se você gostar, curtir, dá um like aí para ajudar, se inscreve no canal, envia para um amigo que está passando perrengue aí, está estudando também anatomia do dente. E é isso, pessoal. Deixem as sugestões, as dúvidas nos comentários. Desculpem qualquer errinho. E vamos lá para a aula de hoje. Então, eu gosto de destacar, sempre no início dos vídeos, a importância, né, do alimento que a gente está estudando. Então, o segundo molar superior ele é um alimento que tem a função de trituração, ou imagem final dos alimentos. Ou seja, ele, por ser robusto, por estar lá no fundão da nossa boca, digamos assim, ele vai auxiliar na mastigação, na trituração. Ele é um dente que recebe muita força mastigatória e ele é bem robusto. Ele tem a sua estrutura mais reforçada ali, né? Então ele vai receber e vai aguentar muita carga mastigatória. Logicamente, ele também vai auxiliar na manutenção da DVO, na oclusão, certo? E na estabilidade da mordida. Então ele é um alimento que ele vai variar, ele vai ter de 3 a 4 cúspides, como eu vou destacar logo em breve. E na face vestibular a gente vai observar que a cúspide mesovestibular ela é maior em relação à disto vestibular. E essa diferença ela é muito acentuada. Tanto é que se a gente fosse traçar uma linha aqui na borda oclusal, a gente vai ver que ela vai se deslocar mais cervicalmente da mesial para a distal, porque essa diferença entre o tamanho das cúspides ela é muito grande, certo? O sulco ele vai ser menor, aqui nessa imagem não está dando para ver muito bem, mas ele se estende da face oclusal, aqui na mesa oclusal, passa aqui entre as cúspides, ele vai ser um pouquinho mais raso e menor na visão vestibular, certo? Na face lingual, eu não trouxe nenhuma foto aqui, mas lá no modelo 3D eu vou mostrar para vocês. A cúspide distolingual ela é bem menor em relação comparado à cúspide do primeiro molar superior. Já a cúspide mesiolingual ela se desloca para o centro da face lingual em casos de se a pessoa não tiver essa cúspide distolingual, se o dente for tricuspidado só, a cúspide mesiolingual vai se deslocar para o centro do dente, certo? Na face lingual. E não tem o tubérculo de Carabelli nesse elemento, né, nessa face lingual, ele não vai ter como no primeiro molar superior. E as faces de contato elas são similares ao primeiro molar superior, ele vai ser mais retangular. A gente vai obter também na face oclusal os desenhos em H, mas se o dente for tricuspidado, ele não tiver a quarta cúspide, né, a distolingual, esse dente ele vai ter uma característica mais triangular, certo? A gente pode observar também que a borda lingual ela é menor que a vestibular, e a gente vai observar que as bordas mesial e distal elas vão convergir para a lingual, principalmente se não houver essa cúspide distolingual aqui. Se a gente fosse traçar as linhas aqui nas bordas mesial e distal, a gente vai ver que a convergência dessas faces vai ser mais para a lingual mesmo. Eu não coloquei as setinhas aqui, mas dá para a gente mais ou menos observar essa convergência das faces, certo? Principalmente se essa cúspide não existir, ele vai ter essa característica mais triangular. E também, né, se essa cúspide não existir, em vez de ter o formato em H dos sulcos, ela vai ter o formato dos sulcos em T. Aí a gente pode observar também que tem a cúspide aqui, a ponte de esmalte, e o livro nos traz que esse dentinho tem a forma de compressão, que é quando a cúspide a disto vestibular e a mesiolingual elas se unem em uma só. Esse formato de compressão vai dar a característica de forma ovalada para essa face, ovalada longa, certo? Aí a gente pode observar também que esse sulco aqui ele é um pouquinho mais profundo em relação ao primeiro molar superior, principalmente no encontro dessa fossa central aqui com essa fossa secundária aqui distal.
ela vai ter um pouquinho de maior profundidade, por mais que ela ultrapasse aqui a ponte de esmalte. Aí a gente vai ter as raízes aqui, vão ser 3 raízes, elas são curtas, sendo que elas têm esse desvio também na ponta ali pro ápice em alguns casos. Aí eu trouxe aqui a referência, é o livro do Miguel Carlos Manadeira, que é a Anatomia do Dente, que eu estou utilizando para essas aulas. Então vamos lá, pessoal, para a aula do modelo 3D. Vamos abrir aqui o segundo molar superior. Então aqui a gente já abriu ele, já logo de cara na face vestibular. Esse sulco aqui, uma diferença desse sulco na face vestibular, ele é um pouquinho mais raso que o sulco, comparando com o sulco do primeiro molar superior, que é mais evidente. Aí aqui observando já na face oclusal, a gente vai observar que esse dentinho aqui, esse elemento tem as 4 cúspides, então ele é tetracuspidado. A gente vai observar a ponte de esmalte aqui, ligando a cúspide mesiolingual com a disto vestibular. Aí a gente pode observar as cristas também, elas são mais altas, mais elevadas. Esse dentinho tem 3 elementos, elas têm as raízes vestibulares mais paralelas entre si, a raiz lingual ela é um pouquinho maior. A gente pode observar aqui que é um dentinho que ele tem uma convergência das bordas mesial e distal um pouquinho maior para a lingual. E se a gente fosse traçar também aqui umas linhas nas bordas, nas faces livres, né, na face vestibular, na face lingual, a gente ia ter uma convergência maior para a distal. E essa convergência ia ser maior se esse elemento não tivesse essa cúspide distolingual aqui, certo? Se ele fosse tricuspidado, ele teria um formato mais triangular. Perfeito, pessoal? Então era isso por hoje.